O cérebro não foi feito para te manter feliz. Ele foi feito para te manter vivo. Pare por um momento e pense nisso. Se o seu cérebro é uma máquina de sobrevivência e não de criação, quantas das suas decisões estão sendo tomadas por medo? Quantos dos seus pensamentos estão protegendo você, em vez de expandir você? Você acredita que está tentando crescer, mas e se, inconscientemente, estiver se sabotando? E se o maior obstáculo da sua vida não for o mundo, não for as circunstâncias, não forem as pessoas, mas a forma como você pensa todos os dias? Você não está travado. Você está usando sua própria mente contra você. O seu cérebro não foi projetado para te fazer prosperar. Ele foi projetado para te manter vivo. E sobreviver não exige expansão, exige previsibilidade. Desde os primeiros anos da sua vida, seu sistema nervoso aprendeu a identificar ameaças. Algumas eram reais, outras emocionais. Um tom de voz mais duro, uma crítica inesperada, um momento de rejeição, um silêncio que parecia desaprovação. Cada experiência deixou marca. O cérebro começou a criar atalhos para evitar dor. E quanto mais você repetia determinadas emoções, mais esses circuitos se fortaleciam. Se algo te machucou no passado, o sistema passou a antecipar aquilo. Se você falhou uma vez, ele passou a proteger você da próxima tentativa. Se foi julgado, começou a sugerir cautela. Isso parece cuidado, mas muitas vezes é limitação, porque o cérebro primitivo não distingue crescimento de perigo. Tudo o que é desconhecido pode ser interpretado como ameaça, um novo projeto, uma decisão ousada, uma mudança de postura, uma oportunidade maior do que você está acostumado. O corpo reage como se você estivesse correndo risco real. Batimentos aceleram, músculos tensionam, a respiração encurta. E então a mente entra em cena, tentando parecer racional. Não é o momento certo. Talvez depois. Melhor esperar. E se der errado? Você chama isso de prudência, mas pode ser apenas sobrevivência disfarçada de lógica. Enquanto sua mente estiver operando em modo defesa, ela não está criando. Ela está evitando. Evitar erro. Evitar exposição. Evitar julgamento. Evitar desconforto. E quando você vive evitando, você não cresce. Você apenas mantém. A maior parte das pessoas acredita que está buscando sucesso, mas internamente está tentando não falhar. Existe uma diferença profunda entre viver para expandir e viver para não errar. E se você nunca questionou esse mecanismo, pode estar confundindo ansiedade com intuição, medo com maturidade, autossabotagem com realismo. O cérebro ama o conhecido, mesmo que o conhecido seja insatisfatório, porque o previsível é confortável para um sistema que foi treinado para sobreviver. E é nesse ponto que muitas decisões da sua vida deixam de ser conscientes e passam a ser automáticas. E quando essas decisões passam a ser automáticas, algo quase imperceptível acontece. Você começa a repetir pensamentos sem perceber que está repetindo. Acorda. E a mente já está falando. Nem sempre em voz alta. Às vezes, é só uma sensação traduzida em frases curtas. Hoje vai ser difícil. Eu não sei se consigo. Isso nunca funciona para mim. Eu sempre acabo no mesmo lugar. Esses pensamentos parecem espontâneos, naturais, seus. Mas observe com atenção. Quantos deles são realmente novos? O cérebro é eficiente. Ele economiza energia. Se um padrão de pensamento já foi usado antes e funcionou para evitar dor, ele será reutilizado. E reutilizado. E reutilizado. Até que deixa de parecer padrão e passa a parecer identidade. Você não diz mais, eu estou pensando que sou inseguro. Você diz, eu sou inseguro. Não diz, eu estou tendo pensamentos de escassez. Diz, eu não sou bom com dinheiro. O pensamento vira rótulo, o rótulo vira personalidade. E aqui está algo crucial. Cada pensamento repetido fortalece uma conexão neural específica. Quanto mais você pensa da mesma forma, mais rápido esse caminho se ativa. Quanto mais rápido se ativa, menos consciente você fica. Depois de anos, não é mais uma escolha, é reflexo. Você não decide duvidar, você duvida. Não decide antecipar o pior, você já espera o pior. E como pensamentos geram emoções, cada frase interna produz uma reação química no corpo.
Se o pensamento é de medo, o corpo sente tensão. Se é de insegurança, sente retração. Se é de comparação, sente insuficiência. E então, a emoção reforça o pensamento. Você pensa porque sente, e sente porque pensou. Um ciclo fechado. Com o tempo, você começa a chamar esse ciclo de eu. Mas se você consegue perceber o pensamento acontecendo, existe algo além dele. Existe uma parte sua que observa, e essa parte não é limitada pelo padrão. Ela apenas nunca foi treinada para assumir o controle. Quando esse ciclo se repete por tempo suficiente, ele deixa de ser apenas mental. Ele se torna biológico. Cada pensamento que você repete libera uma combinação específica de substâncias químicas no seu corpo. Se você pensa com medo, seu corpo produz a química do medo. Se pensa com preocupação, ele produz a química da preocupação. E se isso acontece todos os dias, durante anos, o corpo aprende, ele começa a se acostumar com aquele estado químico. O que antes era reação vira condição. Ansiedade deixa de ser resposta a um evento, vira pano de fundo constante. Insegurança deixa de ser algo ocasional, vira identidade emocional. E aqui está algo que muda tudo. O corpo passa a pedir aquilo que é familiar, mesmo que seja desconfortável, porque o que é conhecido é previsível. E o previsível para o sistema nervoso significa segurança. Então imagine o que acontece quando você decide mudar. Você tenta pensar diferente, tenta agir diferente, tenta sair do padrão, mas o corpo, acostumado com a química antiga, envia sinais de desconforto, tensão, agitação, dúvida, e a mente interpreta esses sinais como se fossem verdade absoluta. Ela começa a produzir pensamentos que justificam o retorno ao antigo padrão. Isso não é para você. Você está forçando demais. Melhor voltar ao que é normal. Percebe a sutileza? O corpo sente primeiro, a mente cria o argumento depois, e você acredita que é intuição, mas muitas vezes é apenas condicionamento biológico tentando manter estabilidade. Você pode estar, sem perceber, viciado em estados emocionais do passado, viciado em preocupação, em crítica interna, em tensão constante, e quando tenta viver com calma, confiança ou expansão, sente estranheza, como se aquilo não fosse natural. Mas natural não significa verdadeiro, significa apenas repetido. E enquanto o corpo estiver reproduzindo o passado, ele continuará influenciando suas decisões no presente. Não porque você é incapaz, mas porque o sistema está operando no automático. E quando o sistema opera no automático, os resultados começam a parecer destino. Você olha para a sua vida e pensa que as circunstâncias são a causa, que o ambiente é o problema, que as oportunidades não aparecem, que as pessoas sempre agem da mesma forma com você, mas resultados não surgem do nada. Eles nascem das decisões, e decisões nascem do estado interno. Se você está em estado de escassez, decide com medo de perder. Se está em estado de insegurança, decide tentando se proteger. Se está em estado de ansiedade, decide tentando aliviar tensão. E cada decisão tomada a partir de defesa gera um resultado compatível com defesa. Você não cria a vida que deseja. Você cria a vida que combina com o seu estado dominante. Isso pode parecer duro, mas é libertador, porque significa que o padrão não está fora, ele está dentro. Pense na sequência. Pensamento gera emoção. Emoção influencia percepção. Percepção molda decisão. Decisão gera ação. Ação produz resultado. Se o ponto de partida é repetido todos os dias, o ponto de chegada também será. Você pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento. Mas se a identidade interna permanece igual, os padrões reaparecem. Não porque o mundo está contra você, mas porque a mente está operando no mesmo roteiro. Você pode dizer que quer prosperidade, mas se internamente sente medo de arriscar, suas ações serão cautelosas demais. Pode dizer que quer um relacionamento saudável, mas se carrega insegurança, sua postura criará tensão. Pode dizer que quer crescer, mas se teme exposição, evitará oportunidades. A mente não trabalha apenas com palavras, ela trabalha com coerência, e quando pensamento, emoção e ação estão desalinhados, o resultado é repetição. Você chama de azar, mas é padrão. E enquanto o padrão não for interrompido conscientemente, ele continuará produzindo uma realidade familiar, mesmo que você diga que quer algo diferente. E talvez a parte mais desconfortável seja esta. Você acredita que está tentando mudar, mas na prática ainda está reforçando o mesmo padrão. Você consome conteúdo, você entende conceitos, você sente motivação por alguns minutos, mas quando surge o primeiro desconforto, você recua.
Quando aparece a primeira dúvida, você negocia consigo mesmo. Quando o corpo sente tensão, você interpreta como sinal para parar e então diz: eu estou tentando. Mas tentar ainda carrega a identidade antiga. Você tenta ser confiante, mas ainda se vê como alguém inseguro. Tenta pensar positivo, mas continua esperando o pior. Tenta agir diferente, mas abandona no primeiro sinal de incerteza. Isso não é transformação, é ajuste superficial. É como reorganizar os móveis de uma casa cuja estrutura continua frágil. Externamente parece mudança, internamente tudo permanece igual. Mudança real exige coerência. Se você diz que quer crescer, mas evita exposição, há incoerência. Se diz que quer prosperar, mas sente medo ao investir, há incoerência. Se diz que quer paz, mas se alimenta de conflito mental, há incoerência. A mente pode criar discursos poderosos, mas o corpo revela o padrão dominante. E o padrão dominante é aquele que você repete quando ninguém está olhando. Não é o que você diz, é o que você sustenta. Enquanto pensamento, emoção e ação não estiverem alinhados, o sistema continuará puxando você de volta ao conhecido. Não por maldade, mas por estabilidade. E é aqui que a maioria das pessoas permanece presa. Não por falta de capacidade, mas porque nunca aprendeu a sair da identificação com o próprio pensamento. E enquanto você acredita que é o pensamento, ele continuará dirigindo. Existe um momento extremamente sutil em que tudo pode mudar. Ele não acontece quando você grita afirmações. Não acontece quando você promete que agora será diferente. Não acontece quando você sente uma onda de motivação. Ele acontece quando você percebe o pensamento, antes de obedecê-lo. Até então, o processo era automático. O pensamento surgia, a emoção acompanhava, a reação acontecia. Mas quando você começa a observar, algo muda. Se surge o pensamento, você não consegue. E você nota, eu estou pensando que não consigo. Existe uma distância. No primeiro caso, você é o pensamento. No segundo, você está vendo o pensamento. E aquilo que é visto não controla da mesma forma. Esse espaço entre estímulo e resposta é pequeno, mas é ali que a consciência começa a assumir o comando. O corpo pode ainda sentir a emoção antiga, a tensão pode surgir, o impulso pode aparecer, mas agora você está presente. Você percebe a ansiedade como sensação, percebe o medo como estado químico, percebe a dúvida como padrão aprendido. E quando você percebe sem reagir imediatamente, o circuito perde força. Não porque você lutou contra ele, mas porque você deixou de alimentá-lo. A consciência é como luz. Ela não combate a escuridão. Ela simplesmente ilumina. E quando você ilumina um padrão repetidas vezes, ele começa a enfraquecer. A mente automática precisa de inconsciência para operar. Quando há presença, há escolha. E pela primeira vez, você começa a entender que não é o pensamento. Você é quem pode direcioná-lo. Essa percepção não é dramática, é silenciosa, mas é exatamente nesse silêncio que a mente começa a deixar de agir contra você e abre espaço para uma nova direção. Quando você percebe que não é o pensamento, surge uma possibilidade nova. Se você não é o pensamento, então pode escolhê-lo. E aqui está a mudança de direção. Durante anos, sua mente funcionou no automático. Agora ela pode funcionar com intenção, mas isso exige prática, porque o cérebro não muda por entendimento, ele muda por repetição. Quando você identifica um padrão limitante e decide não segui-lo, você cria espaço, mas o espaço precisa ser preenchido. Se o pensamento antigo dizia, você não é capaz, você não responde com negação agressiva, você responde com construção consciente. Eu estou aprendendo a me tornar capaz. Se o padrão dizia, isso sempre dá errado, você instala, eu estou desenvolvendo habilidade para lidar com qualquer resultado. Essa diferença é sutil, mas poderosa. Você não está fingindo, está treinando. Toda vez que você escolhe conscientemente um novo pensamento e sustenta um novo estado emocional, está criando uma nova conexão neural. No início, parece artificial, porque o corpo ainda está acostumado com o antigo. Ele pode enviar sinais de desconforto, pode sugerir retorno ao familiar, mas cada vez que você mantém o novo estado apesar do desconforto, o cérebro aprende, e quanto mais aprende, mais natural se torna. Repetição cria familiaridade, familiaridade cria estabilidade, estabilidade cria identidade. O que antes parecia esforço começa a parecer normal, e algo começa a mudar. Suas decisões deixam de ser baseadas em medo, sua postura muda, sua percepção muda. Você
Você começa a agir a partir do que quer criar, não do que quer evitar. E quando o ponto de partida muda, o resultado inevitavelmente acompanha. Não porque o mundo se curvou, mas porque você deixou de usar sua mente contra você e começou a usá-la a seu favor. Quando a mente começa a trabalhar a seu favor, a mudança não é explosiva. Ela é coerente. Você não acorda diferente do dia para a noite. Você começa a perceber pequenas alterações na forma como reage. Situações que antes geravam ansiedade agora provocam presença. Críticas que antes ativavam defesa agora despertam observação. Oportunidades que antes assustavam agora despertam curiosidade. Isso não acontece porque o mundo mudou. Acontece porque o seu estado interno mudou. E quando o estado muda, a percepção muda. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via ameaça. Começa a interpretar desafios como crescimento, não como perigo. Começa a agir por intenção, não por reflexo. O corpo aprende uma nova química. A tensão constante deixa de ser normal. A autocrítica deixa de ser automática. O medo deixa de ser padrão dominante. E quanto mais você sustenta a coerência entre pensamento, emoção e ação, mais forte essa nova identidade se torna. Você deixa de reagir ao passado, começa a responder a partir do presente. Essa é a diferença entre sobrevivência e criação. Sobrevivência evita erro. Criação aceita aprendizado. Sobrevivência protege identidade antiga. Criação constrói identidade nova. A mente nunca foi o problema. O problema foi a direção automática. Agora existe direção consciente, e quando você entende isso, percebe algo essencial. Você nunca esteve preso às circunstâncias, esteve apenas repetindo um estado interno que nunca foi questionado. A liberdade não está em controlar o mundo, está em controlar o ponto de partida dentro de você. E quando o ponto de partida muda, o caminho inevitavelmente se transforma. Talvez pela primeira vez você esteja percebendo algo que sempre esteve aí. Você não estava travado. Não estava condenado, não estava destinado a repetir os mesmos ciclos. Você apenas estava operando a partir de um estado que nunca foi questionado. E quando o estado não é questionado, ele se torna invisível. Você chamou de personalidade, chamou de jeito de ser, chamou de realidade. Mas agora você sabe, pensamentos repetidos moldam emoções, emoções repetidas moldam decisões, decisões repetidas moldam resultados. E silenciosamente, você estava usando sua própria mente contra você, não por fraqueza, mas por condicionamento. A boa notícia é que aquilo que foi condicionado pode ser recondicionado. Cada momento de consciência enfraquece o automático. Cada escolha intencional fortalece o novo. Cada vez que você sustenta coerência, a mente aprende outra direção. Você não precisa esperar o mundo mudar, precisa mudar o ponto de partida. E o ponto de partida é interno. Agora eu quero que você torne isso concreto. Comente abaixo. Eu escolho usar minha mente a meu favor. Não é apenas uma frase, é uma decisão consciente. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que o problema está apenas fora. E se você quer aprofundar essa transformação estrutural, não superficial, considere se tornar membro do canal. Aqui nós trabalhamos identidade, coerência e reprogramação real. A mente pode ser sua prisão invisível, ou pode ser o instrumento mais poderoso de criação. A direção começa em você, e começa agora.